Olá, estamos nos 21 dias acessando o perdão com a mesa multidimensional arcturiana. Hoje é o dia 5. Meu nome é Izzy, eu sou terapeuta holística e a gente está fazendo aqui um trabalho, um processo de acessar o auto-perdão, o perdão às outras pessoas e também o perdão a algumas situações que a gente vive que não consegue aceitar, algumas situações traumáticas que a gente vive ou dolorosas que a gente não consegue superar. A gente está trabalhando aqui nesses 21 dias a abertura do cardíaco para aumentar o nosso teto financeiro, aumentar o nosso merecimento, aumentar o amor próprio, aumentar a sensação de gratidão, de se sentir bem na vida. Então, a sensação de felicidade que vem do perdão. O perdão, ele desconecta a gente de situações negativas. E eu acho que a gente tem muitas crenças negativas sobre o que é o perdão. E como fazer isso, e é por isso que a gente não consegue perdoar. Então, esses 21 dias é pra gente desmistificar muitas coisas, pra gente entender como é que eu faço para perdoar os outros, a mim mesmo e as situações, e também para trabalhar energeticamente com a mesa multidimensional arcturiana, favorecendo, facilitando esse processo de liberação dessas cargas do passado que já não servem mais pra gente. Então, sejam bem-vindos, hoje é o 5º dia. Quem chegou aqui hoje, quem está assistindo pelo YouTube e chegou aqui nesse 5º dia, recomendo que assista o primeiro para pegar as informações de como está sendo esse processo e aproveitar melhor todo esse trabalho, beleza? Oi, gente, bom dia. Quem está aqui ao vivo comigo hoje, só confirma para mim se o som tá bom, porque tem um barulho aqui do lado e eu resolvi botar fone hoje. Confirmem para mim se vocês estão me escutando bem, se o som tá bom, por favor. Oi, Ana Maria, Vanessa, bom dia. Confirma, gente, pra mim se o som tá funcionando, tá? Tá. Então, a gente falou há 3 dias atrás sobre o perdão a si mesmo, falando das microculpas, da gente ficar se punindo o dia todo e criando, parece um autoflagelo ali na nossa vida diária. A gente falou ontem sobre como que a gente faz para perdoar o outro e trabalhamos algumas crenças que nos impedem de fazer esse perdão, de trazer esse perdão até porque a gente entende isso de forma diferente. E hoje eu quero falar sobre o perdão às situações, porque às vezes esse perdão a gente nem percebe que precisa fazer. A gente só entende que o perdão é sempre a nós e ao outro. Só que existe um outro que a gente nem considera e que eu acredito que é o maior perdão que a gente tem que dar para si mesmo nas situações que a gente vive, porque quando a gente não aceita uma situação, quando a gente ou não gosta, se traumatiza, a gente fica com, sabe aquele repulso daquela situação, não consegue nem pensar naquilo que aconteceu, se vê como, meu Deus, por que isso foi acontecer comigo? Quando a gente está numa situação traumática, numa situação dolorida ou passou por uma situação assim, muitas vezes a gente não consegue perdoar aquela situação que a gente passou. Oi, Simone, bom dia. A gente não consegue perdoar aquela situação que a gente passou e a gente fica revivendo aquela situação por muitos anos. Eu tenho clientes que revivem situações da adolescência, de quando começaram a trabalhar. Eu tenho um exemplo, por exemplo, de que quando eu fazia faculdade e terminei a minha faculdade, naquela entrega do TCC, que é muito traumático para todo mundo, Todo estudante de faculdade que vai fazer o TCC é um tempo de muito estresse. Aconteceram coisas comigo ali com o meu orientador, que falou coisas para mim, eu fiquei traumatizada naquele momento lá, eu não soube lidar. Isso quer dizer que ele foi ruim? Não. Ele fez o papel dele, que era orientar, só que eu não sabia lidar com aquilo, aquela situação toda virou um trauma para mim. Tá? Então, muitas situações na vida, às vezes, que a gente fica desempregado, às vezes a gente fica um tempão tentando ganhar dinheiro e não consegue, se sente muito frustrado, a gente fica pensando, meu Deus, por que eu tô passando por isso nessa vida? Que karma é esse, A gente fala assim, que karma é esse, que eu não vai, as coisas não dão certo. Então, toda vez que eu estou inconformada, insatisfeita com alguma coisa na minha vida, com alguma situação que me dói muito, aquela situação ali eu preciso olhar para ela e perdoar. E perdoar, geralmente ali, é perdoar a Deus. Porque a gente acredita que foi Deus que colocou aquela situação na nossa vida. Vocês já vão entender por quê.
que Deus colocou aquela situação pra gente aprender ou pra nos punir, depende da religião, a gente aprende uma coisa, né? Dentro da espiritualidade, o povo fala que a gente tá aqui pra aprender, que Deus colocou a gente numa situação difícil pra aprender, a gente diz isso. Mas eu vou trazer um outro conceito pra ressignificar isso com vocês, para que a gente possa perdoar as situações. Às vezes a gente mesmo e às vezes a Deus, por ter o universo, a vida, por ter colocado a gente naquela situação de dor. E isso é muito importante, porque senão a gente vai acumulando situações traumáticas e dolorosas e fica triste e não sabe por quê. Eu tenho muitas clientes que têm bastante tristeza. A tristeza é consequência da gente não conseguir elaborar e perdoar essas situações da nossa vida. Sabe a pessoa que está desanimada já, frustrada, que tenta e não dá certo, tenta sair daquela situação e não dá certo, ou modificar alguma coisa, um relacionamento tóxico, por exemplo, pais muito tóxicos, ou muita falta de dinheiro, ou muitos problemas em alguma área. Por que eu tô passando por isso, meu Deus? Né? E quando a gente começa a chafurdar esse pensamento, meu Deus, por que eu tô passando por isso? A gente acaba carregando tristezas, trazendo tristezas, e a tristeza ataca o pulmão, tá? Metafisicamente falando. Então, a gente, aqui no chakra cardíaco, né? O pulmão também tá na mesma área. Então, a gente fica triste. E como que a gente faz? Para perdoar essas situações. Coloquem aqui quem tá ao vivo e depois quem tá no YouTube também na gravação, coloca pra mim se vocês conseguem identificar situações que precisam ser desconectadas da vida de vocês, tipo épocas lá atrás, momentos em que aconteceu algo com a tua família e tu não consegue perdoar, tu não consegue perdoar, vamos botar assim, que tu não consegue aceitar e esquecer, tá? E se lembrar daquilo sem dor nenhuma, e entender só o aprendizado. Então, façam essa revisão, respira fundo e pergunta que momentos são esses do meu passado que ainda são dolorosos para mim lembrar até hoje. Que situações são essas que ainda são dolorosas para mim lembrar até hoje. Enquanto a gente não consegue elaborar isso, não consegue perdoar essa situação, a gente não consegue se desconectar da tristeza que aquilo gera, tá? Então, eu quero trazer uma crença que vai ajudar a gente a perdoar a Deus. Eu acho que sim, que quando a gente bota a culpa na vida, a gente está botando culpa em quem? Né? Quem que rege a vida? E esse é um comportamento bem normal de nós, seres humanos, que somos bem vitimistas. E a gente quer que os outros assumam todas as responsabilidades, né? Nossa, estou falando de responsabilidade de novo. Sobre a nossa vida. Só que eu já falei aqui que prosperar, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade. Então a gente tem que entender que Deus não traz nada para nós. E eu quero trazer uma nova visão. A gente não fala que a gente é co-criador? Que a gente atrai todas as coisas que a gente tem na nossa vida? A gente atrai também essas situações negativas. Ah, Izzy, mas e o karma? O karma é uma tendência. Se a gente tiver, e mesmo o karma é algo que a gente atraiu. Porque a gente que escolheu passar por aquela aprovação, ou porque a gente acha que é necessário sofrer para aprender, e o que é uma grande mentira. Então, quando a gente vai encarnar, para quem acredita na reencarnação, tem que acreditar no planejamento também, porque é da mesma cultura que vem, né? Quando a gente planeja a nossa encarnação, a gente fala, eu quero passar por isso, por aquilo, os mais drásticos, porque senão eu não vou conseguir aprender sobre aquela situação. É um sentimento de culpa que leva a gente a achar que a gente tem que sofrer para poder aprender alguma coisa. A gente não conseguiu entender ainda que por amor a gente também aprende. E que a gente não precisaria sofrer aquilo que aquilo que a gente fez no outro para poder aprender. Como a gente acredita, a gente traz essa culpa para dentro de nós, a gente não consegue se perdoar, a gente acaba criando situações na nossa própria vida que são desafiadoras. Então tudo bem, a gente criou uma tendência nessa vida para passar por algumas situações porque a gente quis, né? Aí a gente chega nessa vida, se a gente modificasse o nosso pensamento e pudesse sair das culpas e conseguisse se perdoar e conseguisse entender que o aprendizado pode ser diferente e conseguisse entender que a gente não estaria mais atraindo aquilo e aquilo não aconteceria. Então a nossa consciência ela é mais poderosa porque o intuito do universo é o crescimento e o aprendizado. Quando a pessoa cresceu e aprendeu, não tem mais lógica que ela passe pelas situações de prova, de desafios. O problema é que a gente ainda acha
que a gente precisa aprender através da dor e através do sofrimento. Então, a gente traz isso para nós, não é Deus. Deus olha para nós sofrendo e pensa, meu Deus, lá foi aquela mulher planejar um monte de coisa difícil para ela passar na vida, para ela sofrer um monte, para ver se ela aprende. Socorro, o que eu vou fazer para tirar ela desse buraco que ela se enfiou? E aí Deus começa a trazer todas as soluções para nós antes da gente cair nos nossos próprios enredos. E aí começam a ficar paira entre nós, a nossa volta, todas as soluções possíveis para todas as situações de desafio. Só que a gente está naquela dor, naquele sofrimento e a gente não consegue acessar. Só quando a gente dá uma virada de chave, eu vou falar um pouco sobre como a gente dá uma virada depois, mas só quando a gente dá uma virada de chave a gente pensa, cara, eu tô cansada de sofrer, como é que eu faço para sair daqui, não é? Como é que eu faço para parar de pensar nisso, para parar de sofrer com isso, como é que eu faço? Aí Deus deve respirar fundo, eu tô botando Deus como uma pessoa, que não é, né? Mas deve respirar fundo e falar, graças a Deus, agora ela vai receber todas as minhas bênçãos, porque tem um monte disponível para ela. Então, toda vez que a gente atrai uma situação negativa para nossa vida, é a gente que atrai, através da nossa frequência. Portanto, se eu mudar a minha frequência, eu vou não deixar de atrair, né? Deus já preparou pra gente antes muitas soluções. Muitas soluções que a gente não acessa, porque a gente não enxerga. A gente tá aqui com as nossas crenças, ó, limitando nosso campo de visão. A gente não enxerga o que tem pro lado. A gente às vezes nem entende a situação. A gente só enxerga aqui. Deus enxerga 360. São infinitas possibilidades. Pro nosso financeiro, pros nossos relacionamentos, pra tudo. Só que muitas vezes a solução pro nosso problema, ela está além das nossas crenças. E talvez a gente tenha que olhar para uma coisinha que a gente às vezes não quer olhar. Aquilo eu não aceito. Isso de jeito nenhum pode vir para minha vida. Isso eu não aceito de jeito nenhum. E é ali que estava a solução. Então, por isso que as pessoas falam tanto em crenças limitantes, porque a crença, ela não determina, mas ela limita mesmo o campo de ação de Deus na nossa vida. Porque se a gente cisma que a gente precisa sofrer, como que Deus vai dar uma solução fácil para nós? A gente não aceita. A gente pensa que está sendo desonesto, a gente se sente culpado mais ainda. Então, Deus tenta ali no meio das nossas crenças e olha a abundância do universo, tá? Porque Ele consegue, apesar de todas as nossas crenças negativas, Ele consegue trazer soluções mais cedo ou mais tarde para nós, tá? Então, eu acho que entender que não é Deus, não é a vida que trouxe as situações ruins para nós, não é os outros, somos nós que atraímos aquilo, porque a gente acredita, né? A gente precisa de algum aprendizado, a gente acredita que precisa aprender pelo sofrimento, a gente atrai por causa das nossas crenças, por causa da nossa vibração, alguma situação para nós, então a gente já tira um peso ali da situação e de entender que aquilo não é uma fatalidade, não é algo que nos aconteceu para que a gente seja punido ou para que a gente sofra, né? Tipo, bem feito, não é isso. É algo que a gente atraiu para nossa vida, a nossa consciência já atrai aquilo ali com um monte de aprendizado por trás, porque Deus não vai deixar a gente sofrer à toa, né? Então ela escolheu sofrer para aprender, então vai aprender bastante. Quanto maior o sofrimento, maior o aprendizado, isso é fato, tá? Apesar da gente não ter aprendido, não consegue ainda aprender fora do sofrimento, o que acontece? Quanto maior o sofrimento, pode ter certeza que está sofrendo muito em alguma situação, o teu aprendizado e o teu resultado a superar, depois de superar aquela situação, vai ser incrível. Incrível. Todas as vezes pra mim foi assim. Quanto mais eu sofri, mais eu chafurdei ali, né? Mais eu tive um aprendizado. E eu sei disso, gente. Mas às vezes eu passo por situações que eu também não consigo sair. E aí eu levo um tempo pra me relembrar dessas crenças e falar, não, se eu tô passando por isso, tem solução. E se tem solução, eu vou achar. Aí a gente muda a frequência da mente. Se eu tô passando por isso, tem solução. E se tem solução, eu vou achar. A gente começa a mudar a frequência e a sair daquele buraco. É nesse momento aí que tu começa a entender, começa a criar uma situação diferente. Tá? Então eu acho que entender que não é a vida, não é o outro e não é o acaso, isso tudo, que nós atraímos aquilo porque a gente emana uma frequência, simplesmente a ação e reação. E a gente está recebendo o resultado daquela frequência. E se a gente quer mudar uma situação ruim, é só a gente mudar a nossa frequência. Não é tão difícil. Mas é difícil, às vezes, fazer sozinho, porque a gente não entende qual é a frequência que eu estou emanando que está atraindo aquela situação ruim. Então, tem que pedir ajuda nesse caso. Tu não consegue perceber, pede ajuda. É obrigado a pedir ajuda? Não.
Mas quanto mais tempo tu ficar chafurdando naquilo ali, mais tristezas, mais mágoas tu vai acumulando no teu campo, mais difícil fica sair sozinho. Então, é só trocar a frequência. Na hora que tu troca a frequência, tu sai daquele resultado e começa a criar outro. Essa é a regra básica pra gente começar a perdoar as situações da nossa vida. Ninguém tem culpa, nem a gente, porque a gente fez o nosso melhor, o melhor que a gente podia naquela situação. A gente deu o nosso melhor, a gente entregou toda a nossa sabedoria naquele tempo ali. Eu não sabia mais do que aquilo. E justamente aquela situação atraída por mim vai me ensinar a ser melhor ainda. Tá? Então, se eu não passar por aquela situação, cara, eu não consigo mais do que aquilo. Eu atraí aquela situação, eu fiz o meu melhor, eu só consegui atrair aquele tipo de situação. Tá certo, tá tudo certo. Eu vou aprender então com aquela situação, porque é assim que a gente aprende. Isso não é uma coisa ruim. Não é porque eu sou pior, porque eu atraí uma situação. Não. Todas as pessoas atraem situações difíceis para elas resolverem. Cada um atrai o seu difícil, porque é aquilo que vai ter que aprender. Então, tu vai atrair ok. O que eu posso fazer para sair da situação? Porque eu preciso aprender alguma coisa com isso, com certeza. Para poder sair daqui, eu preciso trocar minha frequência e fazer o aprendizado. Como que eu faço isso? Entende? É mudar a mentalidade, sair da pena de si mesma, parar de culpar a vida, parar de culpar os outros, sair do vitimismo. Liberar a culpa é sair do vitimismo. Trazer a responsabilidade, a sua parcela de responsabilidade, porque não é tudo, porque a gente está inserido numa sociedade onde é uma bagunça mental. Todo mundo é negativo, todo mundo se culpa, todo mundo é vítima. Então entendam isso, nós não somos os únicos, né, e os piores. Então a gente só pega a nossa parcela de culpa, de responsabilidade, vamos colocar essa palavra. Eu pego a minha parte, a minha parcela e falo como que só com a minha parcela eu posso sair daqui. Eu vou me responsabilizar pela minha parte para sair dessa situação. Eu não quero mais ficar na situação da média, da galera que se briga por tudo, que se estressa por tudo, que toma partidos, que bota a culpa nos outros, que bota a responsabilidade pela sua felicidade nas costas dos outros. Quando a gente muda essa frequência, a gente começa a perdoar a situação. E aí a gente vai entrar num outro processo, que é o que eu quero trazer aqui para vocês, que é o processo que a gente precisa fazer, o que a gente sempre passa para sair dessas situações difíceis. Primeira coisa que a gente tem que fazer é se acolher. Deixa eu ver se tem alguma coisa sobre o outro processo que eu anotei para falar para vocês. Não, é isso mesmo. Primeiro a gente tem que se acolher e superar, que é isso que eu falei agora. Eu não sou pior por causa disso, eu tô sofrendo, eu tenho que me cuidar, eu tenho que trazer equilíbrio emocional pra mim. Talvez eu precise pedir ajuda para trazer equilíbrio emocional, dependendo da situação que for, do trauma que for, ou da tristeza que tu tiver por tentar e não conseguir. Isso traz muita frustração. Eu tenho que equilibrar o meu emocional, eu tenho que cuidar de mim, eu vou fazer coisas para me fazer feliz, eu vou me acolher, eu vou ter compaixão por mim. Sem querer melhorar nada, sem querer resolver nada, só quero cuidar de mim, cuidar da minha alma, ser feliz, me recuperar emocionalmente um pouco. Essa é a primeira parte. Então, quando a gente está passando por situações muito dolorosas ou situações repetitivas negativas que trazem também muita dor, quando acumuladas com o tempo, por exemplo, as pessoas que terminaram vários relacionamentos de forma difícil, e aí chega uma hora que a pessoa fica, nossa, eu não quero mais me relacionar. Né? Então se acolhe quando tu perceber que a dor for muita, se acolhe primeiro, se recupera emocionalmente, pede ajuda se for necessário para sair dessa tristeza, tá? E depois tu vai ter que entrar num movimento de o que era para eu aprender com isso, o que eu tenho que aprender com essa situação. E aí tu vais encontrar um aprendizado tão bom quando tu virar essa chave, né? Que só dá depois de se acolher, tá, gente? O que eu preciso aprender com essa situação? A gente vai encontrar ali um aprendizado tão maravilhoso que vai levar a gente para uma situação tão melhor do que a gente vivia antes daquilo tudo acontecer. Por exemplo, relacionamentos amorosos. Nossa, eu vou encontrar relacionamentos maravilhosos. Ou dinheiro, eu vou encontrar prosperidade. Na hora que eu consigo fazer esse movimento de aprendizado e que eu recebo o resultado, é nesse momento que eu vou olhar para trás e vou conseguir entender que aquela situação não foi tão ruim assim, que eu precisei passar por aquilo, foi o único jeito que eu consegui de chegar nesse resultado maravilhoso, e aí a gente automaticamente perdoa aquela situação. Se tu não perdoou ainda uma situação, é porque tu ainda não conseguiu superar, não conseguiu achar o resultado, né? Não conseguiu chegar, atingir um objetivo, olhar para trás e ver que aquela dor que tu passou, apesar de ser muito triste e que tu não quer passar por aquilo de novo, ela te levou para um aprendizado tão grande
que tu superou uma coisa muito grande na tua vida. É aquilo, quanto maior é o sofrimento, maior é a recompensa que tem pra gente lá atrás. E a gente teria essa recompensa sem sofrimento. Mas a gente não sabe, fato, a gente não sabe fazer de outro jeito. Vamos aceitar isso, né? Por enquanto, a gente não sabe. Talvez a gente aprenda no decorrer da vida, não sei. Então, quando a gente tem aquela recompensa, quando a gente entende o resultado que a gente acessou, o aprendizado que a gente acessou, a gente olha para trás naqueles momentos, né, de dor, e a gente pensa, nossa, eu sofri naquele tempo, foi triste, mas se eu não tivesse passado por aquilo, eu não tinha aprendido isso, e sem esse aprendizado eu não tinha chegado nesse resultado. Quando a gente reconhece isso, a gente perdoa a situação lá atrás, tira a tristeza, tira a mágoa do peito, porque vira mágoa isso, né? E desconecta de toda a memória negativa daquela situação lá de trás. Mas esse aprendizado, ele precisa ser feito para a gente poder entender por que a gente passou por aquilo ali. A não ser que a pessoa desenvolva uma fé tão grande que ela entenda que depois com o tempo a gente vai adquirindo isso. Vai fazendo esse movimento, na hora que a situação tá ruim, a gente pensa, nossa, mas eu já sei que vou ter um aprendizado com isso, então já vou perdoar antes. A gente vai adquirindo e aumentando a nossa fé de que é assim que funcionam as coisas, e aí a gente consegue fazer esse movimento de libertação até talvez antes de fazer o aprendizado completo, né? Mas se a dor tá muito grande, primeiro é o acolhimento. Primeiro, para eles, eu tô triste, eu tô desanimada, reconheçam isso, gente, não é feio. Reconhecer, eu tô triste, eu tô desanimada, eu não tenho vontade de fazer nada, eu tô apática, né? É tudo um saco, eu tenho preguiça das coisas. Isso tudo é tristeza, gente. Tristeza enrustida, mágoa aqui no peito, ó. Então, identifiquem isso em vocês. Tá paralisada a minha vida, eu não tô conseguindo movimentar, fazer coisa animada. Sabe aquela alegria empolgada? Essa empolgação é o normal da vida. Se tu não tá assim, tem coisa aqui para ser liberada. Tem coisa para ser liberada, para ser perdoada. Então, não é feio isso não. Eu passo por essa situação, eu passei por isso no começo do ano passado, de forma tão intensa que eu fiquei o ano passado inteiro tentando me libertar dessa tristeza por aquela situação que eu passei, me perdoar porque eu não conseguia fazer o aprendizado, eu não conseguia entender o aprendizado. Então, eu demorei, e demora, tá? Para perdoar as situações, demora. Porque a gente tem que se acolher, a gente tem que se fortalecer, depois a gente tem que aprender o aprendizado, né? Buscar ajuda, eu busquei ajuda para aprender aquele aprendizado. E depois, quando tu começa a vislumbrar, meu Deus, agora eu vi que aquilo lá foi... Aí tu começa a perdoar e começa a liberar e começa a soltar aquelas amarras de ti. Demora um tempo mesmo. E a gente precisa, para isso, primeiro admitir que a gente precisa curar ou perdoar alguma coisa. O que acontece? A maioria das pessoas finge para si mesmo que tá tudo bem. Ela para de pensar naquilo. A pessoa bloqueia a mente de pensar na dor. E naquele momento, e aí muitas chegam na terapia e eu falo, tem uma mágoa para trazer, tem uma mágoa para perdoar. E a pessoa não consegue saber o que é. Porque talvez, às vezes aconteceu há muito tempo e ela acha que ela perdoou, porque eu não penso mais nisso. Mas não é porque a pessoa não pensa, não é porque ela desculpou. É porque ela bloqueou aquilo. E como que eu sei a diferença? Na hora que tu te lembra daquilo dói, ainda traz uma dorzinha, ainda traz incômodo, e a pessoa já bloqueia aquele incômodo na hora, por isso que ela bloqueou de pensar, porque ninguém quer ficar sofrendo o tempo todo. E é um mecanismo normal da gente mesmo. Só que chega uma hora que a gente vai ter que olhar para aquilo, se for o caso de não ter perdoado ainda. Não precisa reviver todas aquelas dores, tá, gente? Tem gente que gosta, e aí busca técnicas de reviver todas aquelas dores. Eu não trabalho com isso de reviver todas as dores, tá? Dentro dos meus atendimentos a gente trabalha com as liberações emocionais, claro, trazendo consciência para a pessoa. Ela vai ter que olhar para aquilo lá e entender qual era a dor, mas não sentir aquela dor toda naquela intensidade, tá? Olhar para aquilo lá, nossa, eu me senti desrespeitada, naquele momento eu me senti traída, eu me senti, sei lá, sozinha, eu me senti perdida, eu me senti não amada. Eu vou ter que descobrir qual que é aquele sentimento, só pra ela entender qual é o aprendizado por trás daquilo tudo, e aí a gente faz a liberação. Mas tem que olhar e liberar, é o jeito da gente perdoar as situações do passado. Se tu tá nesse estado, assim, de desânimo com alguma situação da tua vida, e às vezes nem é tudo, às vezes eu trabalho um monte e tal, mas eu não me sinto feliz. Sabe aquela felicidade? Gente, o normal é sim tu acordar de manhã e ser alegre. Não todos os dias, é óbvio. Mas quase todos os dias, porque você está sempre triste ou desanimada, o desânimo, a apatia, a preguiça, a tristeza, a vontade de não fazer nada, sabe? Isso demonstra que a pessoa tem mágoas.
para liberar mágoas, tristezas, que é decorrente de situações aí, coisas que a pessoa não está conseguindo perdoar, situações que ela não está conseguindo perdoar do passado, beleza? Alguém tem alguma dúvida para perguntar sobre isso? Senão a gente vai abrir a mesa aqui para trabalhar o perdão de hoje. Porque essa nossa técnica que a gente está fazendo, está trabalhando esse perdão também, tá? As vivências todas. Podemos ir então para a mesa multidimensional arcturiana. Vou colocar vocês lá para trás para vocês assistirem, conseguirem ver o que eu estou fazendo. Aqui. Minha mesa está cheia de mesa montada aqui. Então vamos lá. Tá aqui o testemunho já de vocês, eu vou abrir a mesa para todas as pessoas que estiverem assistindo esse vídeo. Lembrem, tem que assistir desde o começo, desde a abertura da mesa até o final, para receber o tratamento. Vamos lá, não importa em qualquer dia, qualquer horário, qualquer local, qualquer tempo que vocês estiverem assistindo, quem está assistindo a gravação, vai receber o tratamento. É atemporal, é multidimensional, ok? Então vamos lá. Primeiro o aterramento. Eu sou um ser divino participando da frequência de Gaia, Mãe Terra, e peço o aterramento, trazendo as energias da seiva e os nutrientes da Terra para calibrar em mim e em todas as pessoas que assistirem esse vídeo em qualquer dia, horário e local, ancorando nossas árvores da vida, abrindo as nossas pétalas de luz, trazendo o banho cósmico em nossa consciência. Sou firme em meu propósito divino e sei que existe o equilíbrio entre minha alma e Gaia, firme em meu propósito que está localizado em meu cosmo interno e externo. E agora, proteção. Eu invoco agora o bem-amado Arcanjo Miguel e suas legiões da luz para ativar ao meu redor e deste ambiente sagrado um circuito eletrônico de proteção que é invencível e invulnerável, onde nenhuma energia de baixa vibração, elemento perturbador, energia desarmoniosa, desqualificada possa permanecer ou penetrar. Decreto a invisibilidade perfeita para que todo esse trabalho se manifeste no amor, na luz e na proteção da hierarquia do bem-amado Arcanjo Miguel, das bem-amadas das legiões da luz e toda a hierarquia deste trabalho. Eu sou o circuito eletrônico do bem-amado Arcanjo Miguel e bem-amado Arcturus. Eu sou a perfeição em meu mundo. Eu sou a presença da fonte divina que me envolve em seu chamejante manto de luz prata, mantendo-me invisível e invulnerável agora e sempre. Eu sou. Eu me conecto somente com a luz divina do Criador para que eu receba agora e sempre somente a verdade na sua verdadeira pureza na minha consciência divina, ativando meu corpo crístico em total conexão com a luz do Criador. Me conectando, ativando as minhas 12 chamas sagradas das pétalas do coração e me conectando com o perfeito alinhamento da Mãe Terra no tempo real universal, ativando meu Cristo interno para que a verdade cósmica se alinhe no meu eu sou, para que eu seja instruída, conectada e entrelaçada na consciência divina dos nossos irmãos arcturianos e minha egrégora de luz. Eu me conecto nesse instante com os amados arcturianos para a abertura dessa mesa e peço permissão ao Cristo interno de todas as pessoas que assistirem esse vídeo em qualquer dia, horário e local, para ativar a sua Merkaba, o acesso à fonte divina e o arquivo acástico necessário para esse trabalho, sempre na verdade e honra divina. Ativo a proteção crística que eu possa fluir com a luz em perfeita conexão com a minha consciência divina e o amparo do plano espiritual arcturiano e Deus Pai Mãe Todo-Poderoso. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Aqui, no começo da proteção, fala uma frase assim, ó, que sempre me intrigava quando eu não entendia ela. Eu sou a perfeição em meu mundo. E a gente sempre fala que não tem ninguém perfeito, né? Mas para Deus nós somos perfeitos. Nós somos humanos. Qual é a perfeição do ser humano que encarnado na Terra? Eu sou luz e sombra. Eu tenho que aceitar as minhas sombras. Não é ruim, não é feio, não é errado. Eu sou a perfeição em meu mundo não quer dizer que eu vou fazer coisa certa. Quer dizer que eu sou Deus atuando aqui, nesse aprendizado. E eu erro, e isso faz parte desse aprendizado. A gente tem que desatrelar a perfeição de só acertar, porque errar faz parte. Se a gente não pudesse errar, a gente não ia aprender nada. A gente tem que errar para aprender. Então, ter sombras, ter dores, ter coisas para aprender faz parte da nossa perfeição. Nós viemos aqui para isso, para aprender sendo com esses erros que a gente comete. Demorei muito tempo para entender essa frase, eu sou a perfeição em meu mundo. Como assim? Mas não tem ninguém perfeito. Tem. Mesmo que a gente erre, mesmo que a gente se sinta culpado, mesmo que a gente tenha todos os problemas que a gente tem, nós somos perfeitos do nosso jeito, tá? Que é bem diferente daquele perfeccionismo lá que a gente está acostumado. A gente quer ser perfeito em tudo, né? Não fazer nada errado. Mas era só um adendo. Então vamos para a nossa oração do perdão próprio.
Fechem os olhinhos, vamos mentalizar. Eu peço perdão a mim por tudo que eu possa ter causado consciente e inconscientemente de negativo a mim e às outras pessoas e coisas que fizeram ou fazem parte em todas as áreas da minha vida nesta vivências passadas, paralelas e simultâneas. Perdão por pensamentos, palavras ou atos de injúria, rejeição, ódio, abandono, cobiça, apego, traição de todas as formas, humilhações, julgamentos inadequados e atos contra a minha vida e de outros, de todos os gêneros e formas. Neste momento eu peço a graça de ter compaixão pelos que eu preciso perdoar em todas as dimensões do meu ser, em passado, presente e futuro, trazendo também com isso cura para os meus campos físico, mental, emocional e espiritual, me deixando livre para acessar em meu eu superior e assim manifestar o amor divino. Peço agora para que essas energias negativas que eu carregava sejam enviadas no plano astral para tratamento nos templos da compaixão da chama violeta e bem-amada Kuan Yin, para serem tratados e regenerados. Assim seja, assim é e assim será. Eu vou achar quem que... Esse decreto, quando eu fiz o curso da mesa multidimensional arcturiana, uma pessoa escreveu esse decreto e disponibilizou lá. Eu ainda vou achar o nome dela para dar os créditos. Não foi eu que escrevi esse decreto, tá? Foi uma pessoa que escreveu e a gente disponibilizou no grupo e a gente usa porque é bem completinho e é bem fácil da gente entender todos os perdões que a gente precisa fazer, tá? Vamos lá. Ferramentas. Olha só, saiu a ferramenta da ancestralidade, né? Mostrando aí que muitos padrões que a gente carrega, da nossa ancestralidade geram aí culpas para nós. Eu sou um ser de luz e um ser divino, libertando em mim todo mundo que eu estou atendendo, todos os nossos antepassados de qualquer culpa e apego. Faço isso com a espada flamejante de Arcanjo Miguel, eu apelo aos arcturianos e ao nosso Deus superior Cristo, que perdoe e que precisa ser perdoado e nos liberte das correntes espirituais. Somos livres, purificados e curados na luz dourada do Cristo. Kodosh, 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 Adonai, Tsevaió. Ferramentas. Agora saiu a Matrix. Então, muitas das culpas que a gente sente são que vêm através dos condicionamentos da Matrix, sociais, né? Que a gente está acostumado aí. Então, a gente não consegue perdoar muitas vezes por causa das crenças. Isso, da Karen Rodrigues, a mesa. Mas não foi ela que canalizou, eu acho, Simone. Eu vou dar uma olhada, depois eu trago para vocês. Então aqui essa ferramenta de agora ajuda a gente a se desconectar das crenças negativas da Matrix, que a gente às vezes não consegue se perdoar porque está muito conectado com as regras, né, sociais. Vamos lá. Eu sou um ser de luz, filho de Deus, Pai e Mãe, ativando a luz do hipercubo na minha consciência e na consciência de todas as pessoas que eu estou atendendo, iluminando o nosso hipotálamo, nos conectando com a Catriel, desligando a matrix da Via Láctea, deixando fluir a nossa consciência e nossa alma, organizando a verdade cósmica em nossas células, átomos e moléculas. Ferramentas. Peraí. Paz. Olha só. Agora saiu a ferramenta da paz, tá? Paz interior, paz mental, emocional e espiritual. Como eu falei, né? Nas situações, às vezes a gente precisa se acolher primeiro, se equilibrar mentalmente, emocionalmente, para depois conseguir fazer o aprendizado e perdoar, tá? Então, vamos lá. Eu sou um ser de luz divino, filho de Deus, Pai e Mãe, e permito sentir a paz e quietude do meu ser. Em nome e com a autoridade da presença divina eu sou e pelo poder do fogo sagrado de Shekinah, apelo aos bem-amados arcturianos e todos os seres cósmicos que irradiem a paz, tranquilidade mental, emocional, espiritual e física para mim e para todo mundo que eu estou atendendo. Próxima ferramenta. Agora deu, foi para o fluxo. Então vamos entregar para os arcturianos. Eu sou um ser de luz e um ser divino, entrega esse trabalho ao comando arcturiano para que entregue no livro sagrado de Deus, Pai e Mãe, seja respeito sobre a luz crística, testemunhado por nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação.
Agradecemos essa oportunidade de transformar o nosso ser em luz divina, abundância e cura. Vamos finalizar aqui atualizando o nosso DNA. Eu sou ativar a matriz divina em todos os nossos corpos interno e multidimensional, organizando e requalificando todos os nossos chakras, ativando a nossa Kundalini sagrada desde o chakra central diamante da Terra, alinhando o manto de luz eletrônico da presença divina do Eu Sou com o cordão de prata ativado, subindo até o chakra causal, ativando a coluna de Hércules e banhando com a seiva da Via Láctea todos os nossos corpos multidimensionais. Ativando os cristais do chakra coronário, conectando com o nosso corpo de luz, alinhando a nossa pineal, os nossos sistemas endócrinos, envolvendo o corpo físico, ancorando uma espiral e inserindo a reconexão do DNA sagrado com os 13 filamentos divinos conectados ao campo atômico da chama trina. Expandindo a consciência, permitindo experimentar os campos da fonte Deus, Pai, Mãe e Mãe Gaia, ativando e limpando as cargas cromossômicas de luz, alinhando, organizando e recalibrando os corpos em teta e multidimensional. E vamos finalizar a mesa. Ativando o cubo de metatrão em cada célula, átomo, molécula do corpo físico de todas as pessoas que assistirem esse vídeo em qualquer dia, horário e local. Ativando o cubo de Metatron em todos os nossos corpos sutis, despertando o nosso corpo de luz para nossa ascensão. Ativando o cubo de Metatron enquanto dormimos em todo o nosso ser, curando e regenerando o nosso corpo físico. Que Metatron acompanhe toda a ativação do cubo de Metatron em nosso ser. Código alma e espírito me desativando e limpando todo o meu arquivo e o arquivo de todas as pessoas que assistirem esse vídeo em qualquer dia, horário e local da mesa multidimensional arcturiana. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Fechou, gente. Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu falei hoje? Ou alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre o assunto do nosso tratamento de 21 dias? Quem precisar de ajuda para trabalhar essas situações, principalmente as kármicas, pode vir conversar comigo, que de algumas formas eu posso ajudar vocês, tanto a identificar qual que é o processo que precisa ser aprendido, quanto a liberar as cargas emocionais para acessar aquele aprendizado ou até o perdão, a desconexão daquelas situações negativas de forma mais fácil. Porque isso vai levar vocês à prosperidade, né? É essa liberação das cargas que leva a gente à prosperidade. Então, é isso. Deixa eu ver se tem o nome da moça aqui da oração. Eu acho que eu vou trazer amanhã. Agora eu vou procurar aqui. Então tá, gente. Eu vou finalizando aqui o vídeo. A gente volta amanhã com o 6º dia, continuando aqui os nossos assuntos, trazendo clareza e também essa liberação. Bora lá. Pode, Vanessa. Pode assistir depois. Quem quiser reassistir, não tem problema, tá? A energia tu já recebeu agora. Tu vai assistir o vídeo e não vai receber de novo a mesma frequência. Hoje, né? Já recebeu uma vez. A gente recebe uma vez a frequência por vídeo, tá? Obrigada, gente, pelo apoio, todo mundo que está aqui comigo, batendo papo, conversando. Agradeço a presença de vocês, trazendo também assuntos e conteúdos. O meu WhatsApp tá para quem está assistindo no YouTube, o meu WhatsApp vai estar embaixo na descrição de cada vídeo. Para quem está aqui no Instagram, no link da bio, se vocês clicarem ali, tem agende aqui um atendimento. Ali vai direto pro meu WhatsApp, aí vocês podem conversar comigo por lá, tá? Então é isso, se tiverem qualquer dúvida, deixem aqui embaixo nos comentários e a gente vai falando. Gente que está assistindo no YouTube, não esquece de curtir, comentar, para que o YouTube distribua esse vídeo para mais pessoas e aí mais gente faça parte da nossa egrégora, né? A gente ajuda eles nos ajudam também. Gratidão também, brigadão e até mais. Beijão.